Então, eu vou dar uma introdução sobre a escravidão africana no Brasil. Bom, ela se estabeleceu na década de 1560 por meio do tráfico negreiro. E quando os africanos chegaram, eles se depararam com uma rotina muito violenta, né? E a prática da escravidão durou mais de 3 séculos, sendo que milhares de pessoas foram vítimas. Mas quando se iniciou a escravização de africanos no Brasil? Bom, a escravização de pessoas no Brasil foi um grande marco da colonização portuguesa, né? E mesmo depois da dependência do país, a escravidão continuou atingindo várias vítimas. E a escravização de pessoas no Brasil, ela era contra indígenas e africanos, mas a partir de meados do século XVIII, a escravização contra os indígenas foi proibida, sendo então a escravidão ficando exclusiva para os africanos, e que eles foram trazidos para cá por meio do tráfico negreiro, como eu disse antes. E a escravização de africanos se iniciou por volta de 1550. Mas o historiador Luiz Felipe de Alencastro afirma que o primeiro desembarque africano no país tenha sido registrado só na década de 1560, não em 1550. Então, ainda são discutidos muitos motivos até o dia de hoje sobre a transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana. E alguns historiadores sugerem que o tráfico negreiro atendia a uma demanda lucrativa para a metrópole, e outros já apontam questões relativas aos interesses brasileiros. Bom, entre essas questões, a gente tem a diminuição da população indígena no país por conta da grande mortalidade da população indígena, que essa mortalidade se veio principalmente por meios biológicos, por conta de transmissão de doenças que os portugueses trouxeram para os indígenas. E uma das principais doenças é a varíola. E entre os fatores que explicam o início da escravização dos africanos no Brasil, estava o fato que os indígenas se rebelaram sempre com o trabalho na lavoura, por conta também das restrições criadas pelos jesuítas para a escravização dos indígenas, pela consideração de que o trabalho africano era melhor, que os africanos eram melhores trabalhadores. E também pela priorização do trabalho africano, né? Isso tudo afirma o Stuart Schwartz, que é um historiador. Na década de 1720, a população brasileira ultrapassou a população dos indígenas, né? E a transição definitiva para os escravos africanos se deu quando o preço médio deles barateou. Os escravizados africanos eram trazidos para o Brasil por meio do tráfico negreiro. O comércio de compras desta mão de obra se iniciou no século XV, quando os portugueses começaram a ter contato com diferentes povos africanos pelas vias comerciais. As historiadoras afirmam que os primeiros contatos comerciais entre europeus e africanos fizeram com que a escravização de africanos já se popularizasse na Península Ibérica. Elas apontam que o fato de que no século XVI, Lisboa e Sevilha eram cidades que possuíam populações expressivas de africanos escravizados. Nesses locais, eles se dedicavam apenas aos trabalhos domésticos. A expansão do negócio açucareiro no Brasil aumentou consideravelmente a necessidade por mão de obra escrava. Com isso, o fluxo de africanos escravizados começou a crescer rapidamente nas últimas décadas do século XVI. O grande impedimento nesse momento ainda era o preço, uma vez que um escravo africano era cerca de 3 vezes mais caro que um indígena. Os africanos escravizados eram obtidos pelos traficantes por meio de emboscadas realizadas no interior do continente africano, ou também por meio da venda direta, caso o escravo fosse um prisioneiro de guerra ou alguém vendido para a escravização como punição por algum delito, como roubo ou adultério. Os escravos eram trazidos ao Brasil em embarcações conhecidas como tumbeiros, cujas condições eram horríveis. Eles traziam de 300 a 500 africanos que eram aprisionados nos porões por um período de 35 a 60 dias. As péssimas condições de viagem faziam com que uma parte expressiva dessas pessoas morresse durante o trajeto. Muitos deles embarcavam nos navios negreiros no porto de Luanda, em Angola. Nos primeiros dias da viagem eram extremamente mal alimentados, e isso acontecia com o propósito de diminuir a possibilidade de eles se rebelarem. Em média, 1/4 dos africanos que embarcavam nos navios negreiros morriam durante o trajeto. A rotina dos africanos escravizados no Brasil era muito dura, e eles poderiam ser colocados para trabalhar em uma jornada de até 20 horas. Sua escravização era justificada na época como algo que cumpria um papel civilizatório para os africanos, e a obediência deles era obtida por meio da violência. Apontam que a escravidão dos africanos no Brasil pode ser definida como uma arqueologia da violência, uma vez que a rotina de trabalho e o trato que os africanos recebiam traziam uma gama de violências diárias. Eles afirmam que o trabalho era exaustivo, e as punições, como o açoitamento, eram símbolo dessa violência.
Além da obediência medida por meio da violência, a sociedade colonial colocava o africano escravizado como uma figura marginalizada e inferior, uma vez que ele não tinha autonomia sobre sua vida, sendo proibido de escolher o seu trabalho e empregador. Além disso, ele não podia acumular posses, não recebia pelo seu trabalho e etc. A violência pela qual eles eram tratados motivava-os a procurar formas de resistência à escravidão. Assim, entre as formas praticadas estavam o suicídio, as fugas e as rebeliões, por exemplo. A formação de quilombos foi uma das formas de resistência dos africanos mais comuns aqui, sendo o Quilombo do Palmares o mais famoso deles. No Brasil, os escravos residiam em um local chamado senzala. Essa era uma construção que ficava abaixo da casa grande, e o que servia como local de repouso. Nesses locais, eles se reuniam à noite para dormir, e geralmente as senzalas eram trancadas, com o intuito de evitar a fuga dos escravizados. Após 300 anos, a escravidão no Brasil teve seu fim declarado no dia 13 de maio de 1888, porém os seus resquícios e suas consequências permanecem na nossa sociedade até os dias atuais, no século XXI. O que decretou a abolição da escravatura do Brasil foi a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, uma das figuras mais conhecidas quando o assunto é o período monárquico brasileiro. A Lei Áurea garantiu a liberdade dos negros e indígenas escravizados, porém ela não garantiu o respeito e a integração deles na sociedade brasileira. Ou seja, a abolição da escravidão foi sim um ato de liberdade, porém a sociedade em si, o país em si, não estava pronto para absorver, para respeitar, para receber os escravos que foram postos em liberdade. E mesmo que tivesse planos de integrá-los na sociedade, o governo imperial não teve tempo de criar políticas públicas para os negros. O que isso resultou? Cada vez mais os negros, indígenas e os mestiços, eles foram se concentrando em áreas mais afastadas das cidades, muitas vezes mais pobres, com tendência à saúde pública precária, à escolaridade precária e quando conseguiam um emprego, com altas horas, né, de trabalho. Então os ex-escravos tinham ali duas possibilidades: ou eles continuavam nas fazendas ganhando pouquíssimo, ou eles aproveitavam um pouco da sua liberdade e iam para as cidades, porém conviviam com pessoas assim, num ambiente de trabalho totalmente precário. A escravidão no nosso país resultou no que hoje chamamos de racismo estrutural, sendo esse elemento a razão pela grande discriminação e pela grande violência que afetam majoritariamente a população negra do Brasil, mesmo esta compondo cerca de 56,1% da população brasileira. Para Gilberto Freire, a escravidão negra e indígena no Brasil foi necessária para o empreendimento colonial, pois foi ela que fortaleceu para que nos tornássemos uma sociedade totalmente patriarcal, né, onde o homem branco é o proprietário de terra, escravos, de parentes, né, muitas vezes, no sentido que governava suas vidas. Então ele foi criando uma sociedade em que sempre os mais ricos e com altos poderes são sempre homens. Você sabia que em 2019 a população negra representava 27% do total de mortes no Brasil? Ou que no ano anterior esse cenário era só um pouco mais suave, somando 23% do total da população? Ou que das 1.245 pessoas que foram assassinadas durante o confronto, 939 delas eram pessoas negras, ou seja, 75% das pessoas que foram captadas pelo censo, né? Porque obviamente tem mais. Ou que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 delas são pessoas negras ou de pele retinta. Mas realmente tem necessidade, sabe, saber dessas coisas? Tem relevância saber que no sistema carcerário brasileiro, a cada 3 detentos, 2 deles são pessoas negras, ou seja, 33% são brancos, mas 66,7% de seus quebrados são pessoas negras? Ou realmente vai mudar alguma coisa na minha vida saber que durante a pandemia do Covid-19 as mortes ficaram concentradas principalmente nos subúrbios e nas favelas? Bem, eu espero que assim como eu, você tenha visto algum problema muito grave, alguma realidade que precisa ser urgentemente modificada. Bem, mas Glória, a partir do início dos anos 2000, principalmente, vários projetos, sanções e políticas foram criadas para realmente converter essa realidade em algo mais igualitário. Por exemplo, eu posso citar a Lei de Cotas. A Lei de Cotas ela foi criada em 2012, mas as raízes dela são um pouquinho mais profundas, porque no ano de 2002, as universidades estaduais da Bahia e também do Rio de Janeiro, foram duas, elas separaram uma parcela das vagas destinadas a pessoas negras, pardas ou indígenas. Hoje em dia, a lei de cotas também inclui as pessoas com deficiência, mas isso lá em 2002.
10 anos antes da lei de cotas realmente existir. Aí eu queria citar aqui a fala da professora doutora Luciana Dias. Ela é doutora em Ciências Sociais da UNB. Ela disse assim: é importante chamar a atenção para o fato de que antes dos anos 2000, a gente tinha um movimento social organizado, especialmente o movimento negro, pressionando as instituições de ensino superior para que a comunidade negra entrasse nessas universidades. Isso porque ela foi uma dessas universidades pioneiras lá no início dos anos 2000. Ou a fala do doutorando em Direitos Humanos da UFG, o Manuel Neto, ele falou assim: especialmente advindo de todo um processo de escravatura que, mesmo após a abolição, a população negra ficou amplamente marginalizada socialmente, sendo direcionada para o campo das favelas e subempregos. Então, a lei de cotas é uma tentativa de fazer uma correlação histórica e social para a população negra, que sempre foi marginalizada. Eu também queria citar a Conferência Mundial contra o Racismo. Ela surgiu lá em 1978, a última conferência que aconteceu foi agora, em 2021, e basicamente ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. E essa conferência ela é organizada pela Unesco, porque depois, com toda a triste realidade do Holocausto, a Unesco ela organiza, né, estudos científicos sobre os grupos étnicos e também combate contra o racismo. Mas infelizmente em 2021 o evento ele foi boicotado pela Albânia, Austrália, Áustria, Bulgária, Canadá, Colômbia, Croácia, a União Europeia. Somam mais de 39 países no total. Felizmente o Brasil não está entre eles. Mas vamos para uma notícia boa, né? Pelo menos. No dia 22 de agosto de 1988, o governo federal ele criou a Fundação Cultural Palmares, que ela visava reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e dar acesso aos programas sociais do governo federal. Inclusive, eu queria citar aqui um artigo que eu li sobre a Associação dos Moradores Amigos e Amigas da Fazenda Santa Justina, que fica em Magaratiba, no Rio de Janeiro. Então, essa comunidade, essa fazenda, como eles chamam lá, ela, desde 2016, ela foi oficialmente certificada como uma comunidade quilombola pela Fundação Palmares, que busca, né, promover a permanência da cultura negra africana, né, ou afro-brasileira aqui no Brasil. Então, esse quilombo, ele tem uma história muito interessante, né? Interessante e triste também, pra ser sincera. Antes, era um ponto de tráfico negreiro, mas mesmo após a abolição da escravatura, isso continuou acontecendo, porque foi quando teve o boom do café. Então, era um ponto de escoamento de pessoas, literalmente, de venda. E depois de muito tempo, né, as estruturas elas continuam lá, tem um alambique que eles chamam, né, que era um ponto até de tortura, onde as pessoas ficavam amarradas, enfim, uma coisa horrível. Mas para as pessoas que moram lá, é algo cultural, é algo que aconteceu com seus antepassados, com seus avós, com seus familiares. O que aconteceu? A empresa, ela vendeu a fazenda, início várias outras empresas, isso aconteceu no ano passado. Início, várias outras empresas queriam derrubar o lugar e transformar em condomínios de luxo. Então, como uma razão de resistência realmente, porque os líderes da comunidade estavam sendo perseguidos, a empresa ela chegou a cortar a energia para forçar as pessoas a se mudar de lá. Porque não podem derrubar o lugar enquanto as pessoas estão lá, né? Pelo menos. E aí, a comunidade, eles fizeram um documentário, né, que ele foi publicado em 3 de agosto de 2022, que é Quilombo, Luta e Liberdade. Tem até no YouTube e também em plataformas digitais. Enfim, esse documentário ele fala do cotidiano dos moradores no quilombo e realmente da realidade que eles passam diariamente e das dificuldades que eles enfrentam realmente. E eu acho muito interessante que eles também fazem eventos culturais para dar visibilidade para a cultura afro-brasileira. Eles fazem artesanatos, eles vendem artesanato, né, para turismo também, e eles comercializam comidas típicas. Mas além disso, eles têm eventos, né, em certas datas, tem lá no site, onde eles apresentam a cultura lá, o local, como um monumento cultural histórico. Eles dançam também, parece ser muito interessante. Isso tudo mostra que a resistência, ela tá longe de ter um fim, que a realidade, ela ainda é desigual. E esses movimentos, essas leis, essas sanções, elas são extremamente necessárias para tentar tornar igual o que foi muito desregulado, muito terrivelmente feito há séculos atrás. Segundo Freire, as negras em geral realizavam trabalhos domésticos diversos na grande casa, além de também satisfazer sexualmente seus senhores. E como justificativa disso, nós temos que a luxúria dos senhores era causada por causa do corpo delas, porque elas eram sensuais. A sensualidade delas era justificativa da luxúria dos seus senhores. Porém, diversos senhores possuíam ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, que eram passadas para as negras durante esses atos de luxúria. E qual que era o maior problema disso?
que essas negras também eram utilizadas como amas de leite. Isso resultava que elas amamentavam as crianças e as crianças também adquiriam a doença sexualmente transmissível, a infecção. De modo conceitual, a miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de raças, povos e etnias. Mas, relacionado ao papel feminino na colonização, as mulheres africanas foram fundamentais para o início da mistura racial brasileira, sendo responsáveis pela formação da população mestiça. Porém, não ache que esse processo de miscigenação ocorreu de forma pacífica, como sinal de integração e harmonia, na qual esconde a violência e exploração sexual sofrida por mulheres negras. E como já foi citado sobre a obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, vamos falar um pouco dessa visão sobre a miscigenação e o papel da mulher negra nesse processo. Na obra Casa Grande e Senzala, Freire nos apresenta uma visão consideravelmente romantizada em relação aos mestiços, pois ele enfatiza a mistura de raças como aspecto positivo de formação da cultura brasileira, argumentando que essa mistura gerou uma cultura singular e rica, caracterizada por ser espontânea e alegre, manifestando-se pela música, dança e culinária, entre outras formas de expressão. O autor também nos mostra seu ponto de vista sobre a relação do homem branco com a mulher negra, sendo marcada pelo sadismo do branco e o masoquismo do negro. Portanto, essa miscigenação não excluiu as diferenças culturais e etnias entre as raças, mas criou um processo hierárquico, baseado na cor da pele, mantendo o branco no topo e pondo em posição inferior o negro e o mestiço, dando assim espaço para o embranquecimento no Brasil. Como a sexualidade forçada era escondida e romantizada, a relação entre homens brancos e mulheres negras era aceita e até mesmo incentivada, pois acreditavam que a prole gerada seria mais resistente e forte para trabalhar nos engenhos. Por isso, muitas mulheres negras naquela época eram submetidas a manter forçadamente uma relação sexual com seus senhores, gerando assim os mestiços, que se tornariam a maioria da população brasileira. Bom, também não podemos esquecer que por conta das relações entre homens brancos e mulheres negras, as esposas dos senhores, conhecidas na época como sinha-moças, elas tinham certo ciúme e até raiva desse tipo de relação. E podemos ver isso na citação do livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, lá na página 217. E nesse trecho, Freire nos conta que as moças, as senhoras, mandavam arrancar os seios e os olhos das criadas para poder dar de sobremesa para o marido, e até mesmo vendiam as criadas para poder tirar ela lá da sua fazenda, da sua moradia, para elas não terem relação sexual com seu marido mesmo, sendo uma relação forçada.